Olá! Se você clicou nesse vídeo não é por um simples acaso, é porque você está procurando respostas, assim como eu procurei, como eu estava à procura de respostas quando eu queria perder peso. E já que você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, não tem problema. Deixa a sua pergunta, que na medida do possível, com certeza, eu estarei te respondendo. Eu sei que você está curioso para saber como eu fiz para perder 19 quilos em 6 meses e que água mágica foi essa que Kaiser Zanon e Pablo me ensinaram para estar perdendo peso. Fica até o final que eu vou te contar como é que foi. Mas antes eu preciso te contar uma história. Para que você possa compreender o que de fato aconteceu, eu preciso começar lá no comecinho para que você possa entender. Eu estava, já vinha 10 anos lutando com a balança, tentando perder peso, fazendo tratamento com nutricionista, fazendo tudo direitinho, dentro dos conformes. Eu não conseguia perder peso de jeito nenhum. Estava com 105 quilos e nada que eu fazia eu conseguia perder peso. Então, eu comecei a questionar Deus, a perguntar o porquê. Eu estou fazendo tudo certo, por que eu não consigo perder peso? Tem alguma coisa errada, Pai? Me mostra, eu quero saber o que está acontecendo comigo. E quando foi numa noite, eu tive um sonho, no final do ano passado, no final de novembro para o começo de dezembro. Então, eu tive um sonho. Eu acordei no meio da madrugada e eu fiquei assim, sem entender nada. Eu falei, mas o que isso tem a ver com a minha perda de peso? Um sonho estranho. E eu fui para a internet. E quando eu cheguei na internet, de repente, eu me encontrei de cara assim com um sábio. Eu costumo dizer que ele é o Salomão da nossa época. Ele tem uma sabedoria assim, sabe, dada por Deus, uma coisa assim, pelo menos eu particularmente, eu nunca vi antes em nenhum ser humano na minha geração. E eu comecei, e se você de repente se encontrasse diante de um sábio, o que você faria? A primeira coisa que me veio na cabeça, eu vou perguntar para esse sábio, o que eu estou fazendo de errado que eu não consigo perder peso? E eu perguntei para ele assim de imediato, né? O porquê eu não conseguia perder peso? Porque eu fazia tudo certinho, eu não conseguia perder peso. E este sábio não me respondeu. Ele não disse uma só palavra com relação à pergunta que eu fiz para ele. Mas ele pegou o telefone dele e ele começou a me contar uma história. Ele me contou que Deus mandou ele ir para a África. E ele lutou muito ele não queria ir para a África. Então, por algum tempo, houve uma resistência da parte dele, mas ele acabou indo para Angola. Então, aquilo ali já me chamou a atenção, porque eu pensei assim, peraí, desde que eu me entendo por gente, eu tenho um desejo de ir para Angola. E eu nunca contei para esse sábio que eu desejo ir para Angola. Até porque esse sábio nem sabe que eu existo, como é que ele sabe que eu desejo ir para Angola? E mesmo não tendo nada a ver com a pergunta que eu tinha feito, eu continuei vendo a história, assistindo a história que ele estava querendo me contar, para ver se eu conseguia entender. E se tinha alguma relação eu não perder peso com ir para Angola. E ele estava em Angola, especificamente num lugar chamado Kamizunga. E este sábio me contou, ele começou a mostrar esse vídeo, e no vídeo começou assim, ele jogando uma partida de futebol, descalço, totalmente à vontade. Então aquilo ali me chamou ainda mais atenção, porque assim eu gosto muito das coisas simples, eu não gosto assim de pessoas cheias de mimimi, pessoas muito cheias de frescurinha, eu não tenho paciência de ver. E eu continuei mesmo curiosa, querendo perguntar para ele o que aquilo ali tinha a ver com a pergunta que eu tinha feito para ele. Eu continuei assistindo o vídeo. Eu até tentei, mas os meus olhos não saíam da tela do telefone daquele sábio. E aquele sábio acabou aquela partida de futebol. E ele chamou
o rapaz que era responsável pelaquela aldeia, né? Eu chamo de aldeia, e muitos chamam de povoado, mas eu chamo de aldeia, chamo de povoado. E de repente ele começou a conversar com o responsável pelaquela aldeia. É um casal que saiu daqui do Rio de Janeiro, né? Abandonou tudo aqui e eles foram para Angola para cumprir o chamado deles. E ele começou a conversando com ele. E ele, conversando com o responsável pelaquela aldeia, ele começou a passar o telefone dele assim. Quando ele passou o telefone, eu vi uma cena do sonho que eu tinha acabado de ter naquela noite. Aí eu falei assim, uai, mas aquilo ali é uma casa de container. Eu sonhei com uma casa de container e eu nem sabia que existia casa de container. Então eu acordei, fui pesquisar na internet e vi que existia casa de container. E ele foi se aproximando com o responsável por aquele local e conversando. E de repente, quando ele chegou bem próximo daquela casa, eu vi que, gente, não era uma casa de container. Era uma casa, mas era uma casa de telha, eu conheço como telha de zinco. É aquela telha que faz coberturas de casa, que faz cobertura de galpão, de lojas. Aquela telha que ela é de ferro, ela é quente, uma telha quente. E eu percebi que naquela casa só tinha uma porta. E ele pediu ao responsável daquela aldeia para pedir o proprietário daquela residência para entrar ali. E ele entrou. E quando ele entrou, assim de cara, assim, tinha uma mesinha, era um espaço muito humilde, tinha uma mesinha, em cima da mesa o responsável pelo aquele povoado falou que era fubá, a dona da casa também disse que era fubá, e era a única coisa que eles tinham ali, naquele dia, para comer. E eu voltei no passado porque era a minha história. Em algum momento da minha vida, eu já tinha passado por aquilo ali, com os meus 6 filhos. Uma época muito difícil da minha vida, que era um ovo para dividir para 8, era um pão para dividir para 6 crianças. E eu falei assim, mas o que isso tem a ver com a minha perda de peso? Eu estava preocupada, assim, em saber por que eu não perdia peso e eu não estava conseguindo ver a mensagem. E ele chegou para a dona daquela casa e ele perguntou assim, aqui é muito quente? E ela respondeu, sim, aqui é muito quente. Ele foi e falou assim, e aonde que vocês dormem? E ela disse, tem um colchãozinho fininho que coloca no chão para as crianças e os outros formam um lençol no chão e dorme. E ele falou, e como é que vocês fazem com esse calor? Porque eu tô vendo não tem eletricidade, não tem luz, não tem ventilador. E ela falou, é verdade, é muito calor. Tem dias que está suave, mas tem dias que está muito calor. E a gente passa, bem dizer, quase que a noite acordado, porque não pode ir lá para fora, porque lá fora, além do calor, tem os mosquitos que nos devoram. E eu comecei a ver, sabe, aquela mulher contando a minha ex-história. E de repente aquela mulher virou e falou assim, não, o sábio perguntou para ela assim, e como que vocês fazem para usar o banheiro? E ela sempre muito sorridente, ela disse, vem aqui que eu vou te mostrar. E ela foi assim pro lado da casa e tinha assim assim, eu conheço como barril. Algumas pessoas conhecem como tonel, como latão, cheio de água. E ela falou assim, a gente retira a água aqui para se banhar. E ali a gente faz o número 1 e o número 2. Tinha uma latrina, para quem não sabe o que é latrina, é um buraco cavado no chão. Aí eles colocam em cima daquele buraco, é tábua bem resistente, e eles agacham ali para poder fazer as necessidades. Eu já tive numa casa com latrina em Nova Friburgo. E, olha, eu confesso para vocês, é uma coisa muito desagradável. É um cheiro muito, 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 muito ruim. E ele falou com ela assim, tava muito calor, e ele chamou eles para ir para debaixo de uma árvore, para que eles pudessem se abrigar embaixo da árvore e pudessem continuar, né, a prosa. E ele virou para ela e ela começou a conversar. E de repente ele parou, o sábio parou de falar e deu a voz para ela. Eu percebi que naquele momento ele ficou emocionado e ele deixou que ela falasse. E ela começou a agradecer ao pastor, né?
aquele responsável pelo aquele lugar, a esposa dele, a família dele, que foi para ali, que depois que eles foram, que a vida deles foram transformada, que antes deles chegar ali, eles não tinham comida, eles não comiam todos os dias, e também o pastor já tinha feito um refeitório, tinha feito um espaço para artesanato. Aí aquilo ali me chamou a atenção porque eu também sou artesã. Eu falei, meu pai, tanta coisa que está casando com a minha história, mas o que isso tem a ver com eu perder peso? E Deus usou ele, esse sábio, para falar com essa mulher. Aí você, no momento, você pode estar falando assim, nossa, Eliette, você me chamou para cá para falar de religião. Não, eu não estou falando de religião, eu estou falando de evangelho. Existe uma diferença muito grande, uma diferença gritante entre religião e evangelho. E o que esse sábio estava fazendo lá não era religião, ele estava pregando o evangelho. E ele falou para ela que Deus mandou dizer para ela que ela seria uma grande escritora, que ela ia escrever livros e ela ia salvar muitas vidas, ela ia ajudar muitas pessoas e que ela ia ganhar uma casa, que ele ia levantar uma casa para ela naquele lugar com eletricidade, com água e nunca mais ia faltar o pão na casa dela. Ali eu já comecei a me emocionar. E novamente ele deu a voz para aquela mulher e ela começou a falar. E ela sempre muito sorridente. E eu reparei que ela estava com uma camisa branca, mas uma camisa muito branquinha, gente. Mas que isso tem a ver? Porque naquele lugar com tanta dificuldade, sem água, sem material, produto de limpeza, e aquela mulher com aquela roupa tão grande, eu falei, pai, até isso, ela só não teve uma oportunidade, mas ela é uma pessoa ansiada, porque tem pessoas que confundem a pobreza com relaxamento. E se esse é o seu caso é grave, é sério. Você precisa beber dessa água que eu bebi. E quando ela começou a contar para ele sobre essas coisas, aí de repente esse sábio interrompeu ela e falou assim: eu estou reparando que você tá sempre sorrindo. Você tá sempre sorrindo assim? Ela, sim, eu estou sempre sorrindo. Eu não tenho por que ficar triste. Olha quantas coisas que Deus já fez por mim. O pastor me ensinou que eu tenho que confiar, que eu tenho que acreditar em Deus. E eu não tenho por que ficar triste. Olha quantas coisas que Deus já fez na nossa vida nos últimos tempos. Ele nos deu esse refeitório, Ele nos deu esse salão de artesanato. Os nossos filhos não dormem mais com fome. Eu não tenho motivo de ficar triste. Porque a minha felicidade é Jesus. Eu confesso para vocês que nessa hora eu sentia um bufte, um murro dentro da minha cara. E eu falei assim, caramba, Eliette, você precisava ouvir uma coisa dessa para saber que não existe felicidade a não ser em Jesus. Meu pai, Eliette, o que você está fazendo da sua vida? Você está precisando rever os seus conceitos, menina. E ele pediu, acabou de conversar com ela, e esse sábio pediu licença e ele foi conversar com o responsável por essa aldeia. E na conversa, na prosa, o responsável falou que ali não tinha água, não tinha energia, trouxeram energia até um certo ponto e não conseguiram trazer até aquele povoado porque era muito caro. E por isso que não tinha água e as coisas se tornavam muito mais difíceis. E na mesma da hora que ele sábio girou para a equipe dele e falou assim: manda puxar energia, manda colocar água, manda buscar colchão para todos. Naquela aldeia tinha para mais de 300 pessoas, 300 famílias. E ele manda buscar colchão para todo mundo. Não é um colchão por família, é um colchão para cada pessoa dessa família. E ele falou pro responsável daquele povoado: se você me permitir, nós vamos fazer aqui uma casa para cada uma dessas pessoas, nós vamos mudar isso daqui, nós vamos transformar isso daqui numa cidade. E ele concordou, ele falou que sim. Ele falou assim, porém, eu vou dar todo o material e nós vamos ensinar essas pessoas a trabalhar para que nunca mais elas precisem de ninguém, para que nunca mais elas dependam de ninguém. E aquilo ali já começou a me comover, já começou a mexer comigo, e aquele sábio não respondeu a minha pergunta. Mas ele falou assim, amanhã nesse mesmo horário eu estarei aqui. E no outro dia eu estava lá no mesmo horário.
E os dias foram se passando, e de repente esse sábio me traz alguém para conversar, né? Nessas madrugadas. E, assim, você pode estar perguntando, Eliette, mas como que é o nome desse sábio? Eu, carinhosamente, o chamo de Soli Salomão. Mas, se você quiser encontrar ele no YouTube, você vai encontrar ele como Pablo Marçal. Se você quiser encontrar ele no Instagram, você vai encontrar como Pablo Marcal 1. São as redes sociais dele. E ele me trouxe o Apolinário. E eu continuei. No dia seguinte, alguém fez uma pergunta para ele, a mesma pergunta que eu fiz. O dia antes ele não respondeu a minha pergunta, mas alguém fez a mesma pergunta que eu fiz. E ele respondeu a pergunta. Ele disse que a pessoa tinha um bloqueio de autoimagem. E quando eu fiquei pensando e passei o dia inteiro vendo as redes sociais dele para saber as respostas, eu comecei a pegar as respostas. No outro dia, ele trouxe Apolinário. Aí Apolinário começou a conversar e o Apolinário virou e falou assim sobre gavetas. Que na empresa do Apolinário, para quem não sabe, é o dono da Polishopping. E Apolinário disse que na empresa dele não tem gavetas, porque gaveta serve para guardar coisas velhas. E me veio assim aquele estalo, e quando acabou a live, eu fui abrir as gavetas. Primeiro eu limpei as gavetas material da minha casa. Saí abrindo tudo quanto era gaveta. Gente, era tanta coisa esquecida de tantos anos que eu não sabia mais nem que estava naquela gaveta. Quando eu acabei de limpar aquelas gavetas, eu fui para a gaveta espiritual. E quando eu abri a gaveta espiritual... Desculpa. Ali eu vi os meus sonhos, os meus projetos, tudo engavetado, tudo cheio de poeira, cheio de teado de aranha. Eu não sabia. Eu fiquei ali olhando para os meus projetos. Tinha uns que tinham tanto tempo que estava engavetado que as letras já estavam se apagando. E eu não sabia como tirar aqueles sonhos de dentro da gaveta. E quando foi no outro dia, veio Kaiser. E Kaiser também falando. O Kaiser falou sobre maldição hereditária. E ele indicou a pastora Tânia Teresa. E eu fui buscar a resposta, né, com a pastora Tânia Teresa, o que era maldição hereditária. E nisso começou a desfazer os emaranhados da minha vida. Começou a quebrar os bloqueios da minha vida. E eu continuei a fazer o que eu estava fazendo, a mesma alimentação, a mesma carga de exercício físico, porque eu não podia fazer exercício muito pesado, porque eu tenho diástase, e eu continuei fazendo exercício apenas 2 vezes por semana, na mesma proporção. Eu continuei bebendo a mesma quantidade de água que eu bebia, e eu percebi que de repente eu comecei a perder peso. Conforme eu fui ali assistindo todos os dias, anotando tudo, eu percebi que eu comecei a perder peso. Eu comecei a perder peso assim, ó, fui perdendo. E eu fui e falei, não, mas espera aí. Mas o que eles falaram de diferente? Não, o que aconteceu? E eu comecei a parar e a pensar nas palavras de cada um dos 3. E ali eu descobri que eles tinha uma mensagem oculta, uma mensagem subliminar. Eles tinham mandado eu beber da água da vida. Se você não está entendendo, a minha vida inteira eu passei dentro de uma religião, e nessa religião nunca ninguém me disse de que maneira que eu tinha que beber da água da vida. E eles, naquela mensagem, foi a mensagem que eles passaram para mim: você tem que beber da água da vida. E de repente tudo começou a mudar na minha vida, gente. Tudo começou a mudar. Quando eu assisti aquela live, o Pablo lá na África, aquela live,
Eu falei assim, por que eu tô reclamando, meu pai? Eu parei de reclamar assim de imediato, eu não quis mais saber de reclamação. Eu comecei a trocar a reclamação por louvor. Eu começava cantando, mesmo não sendo mais evangélica há 20 anos, que eu estou fora da igreja, que eu saí da religião e não quis mais saber de religião. E eu comecei todos os dias a buscar. Eu aprendi a fazer o boot com o Pablo. Eu comecei a fazer o boot. Eu aprendi com o Kaiser a orar da maneira correta. E eu comecei a orar. Eu comecei a fazer o decreto do jeito que o Kaiser me ensinou. E eu tirei os meus projetos, eu tirei os meus sonhos da gaveta, como o Apolinário me ensinou. Eu voltei a sonhar novamente. Eu voltei e comecei a ter força para lutar por aquilo que eu queria novamente, que para mim parecia que estava tudo perdido, que eu não tinha mais jeito. E de repente aquela luz apareceu diante de mim quando aquela mulher falou naquela live que a felicidade dela era Jesus. Gente, a alma daquela mulher, eu defino a alma daquela mulher como o sol, o brilho do sol. Aquele brilho contagiante que entrou assim dentro de mim, aquela palavra Jesus, e tudo começou a mudar, tudo começou a mudar. E hoje eu estou com 86 quilos, perdi 86 quilos sem fazer nenhum sacrifício, porque eu comecei a beber da água da vida. Porque o que acontecia comigo, não que eu não amasse a Jesus, não que eu saísse da igreja e eu tivesse abandonado, eu estava sempre com Ele, porém, a minha alma estava num canto, o meu espírito no outro e o meu corpo no outro. E para que as coisas funcionem, nós temos que estar conectado, espírito, alma e corpo. Porque dentro de nós jorra uma fonte de água viva 24 horas. Mas para você perceber essa fonte, para você perceber essa água viva, você precisa estar conectado. Aqui é o corpo. Você não é um ser humano, você está um ser humano. Aqui é o corpo, aqui é o espírito. Aqui é a alma e aqui é o espírito. Então, a água, ela vem, ela sai do espírito, ela cai na alma, que vem no seu corpo e vai. Você é a fonte. E a fonte começa, quando as coisas começam a mudar, aquela fonte começa a encher, começa a encher, começa a encher, e chega uma hora que não tem mais aonde colocar água e ela começa a transbordar. E o transbordo é esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje. Hoje eu estou começando a transbordar. Porque nesses 6 meses, de repente, os meus filhos começaram a falar assim pra mim, mãe, como que você mudou? Meu marido, mulher, como que você mudou? E os meus filhos falavam assim, um chegava e falava assim, mãe, eu não consigo acreditar que a senhora mudou muito. Aí a outra chegou e falou assim, mãe, a senhora mudou tanto que parece que a senhora morreu e nasceu uma outra mãe. Aí veio outro filho e fala assim, mãe, a senhora mudou tanto, mãe, que a senhora, que parece que a senhora é uma outra pessoa. Mãe, eu tô tão feliz, mãe, eu tô tão satisfeita pelo agir de Deus na sua vida. Eu orei tanto, mãe, para que houvesse essa transformação na sua vida. E as coisas foram mudando, as coisas foram mudando, as coisas foram mudando. E, gente, isso é 6 meses. Isso aconteceu no final de novembro de 2019. Hoje é 31 de julho de 2020. Não tem muito tempo. E as coisas começaram a mudar na minha vida, a mudar, foram mudando, foi mudando. Mas você de repente pode estar falando assim, ah, mas só isso que aconteceu? Você acha pouco? Então segura, aí se prepara. Porque essa fonte, essa água que eles mandaram eu beber, que hoje está transbordando, não foi só o elogio do marido e dos filhos, não foi só a perda de peso, foi também a minha visão. Eu perdi toda a minha visão com glaucoma. A minha ignorância me levou a perder toda a minha visão com glaucoma, tudo. Depois da 3ª cirurgia, o médico falou assim, não tem mais nada que a medicina possa fazer por você e você tem que aceitar. E eu perdi a visão toda, só via vultos. E eu acreditei, né? Eu acreditei porque a minha avó ficou cega com glaucoma. Mas eu não aceitei o diagnóstico. Eu não aceitei. E de repente eu comecei a ver
que tinha alguma coisa errada se eu aceitasse aquele diagnóstico, porque eu sempre acreditei tanto em Deus, eu sempre confiei tanto em Deus, eu comecei a buscar tratamento alternativo, e eu já vinha, quando eu vi essa live da África, eu já vinha fazendo exercício há 3 meses, exercício físico nos olhos, a fisioterapia com a doutora Tatiane Gebrael, no YouTube. E eu ainda não tinha feito o curso dela, mas eu estava fazendo os exercícios gratuitos da doutora Tatiane. E o meu oftalmo, né? Não tem mais nada que pode ser feito. Aí, depois que eu vi essa live, em novembro, continuei fazendo exercício na mesma proporção, nada mudou. Quando eu cheguei no oftalmo, em dezembro, no começo de dezembro, o oftalmo eu fui 2 semanas em seguida. Uma semana eu fui com a minha filha, uma semana eu fui com meu marido. O oftalmo virou para minha filha e falou assim: é um milagre. Eu não consigo entender como, pela lesão que tem no nervo óptico dela, a quantidade que ela enxerga. Eu não entendo. Na outra semana eu fui com meu marido e ele falou a mesma coisa para o meu marido. Pela lesão que tem no nervo óptico dela, é de admirar que ela enxerga o tanto que ela enxerga. E antes dele falar isso com a minha filha e com o meu marido, eu tinha feito os exames, nesse olho aqui, eu tinha 1%, e nesse 1%. E quando foi em dezembro que eu voltei lá, esse daqui diminuiu, de 1% ele foi para 0,5%, mas esse daqui foi para 8%. E eu fiquei com 8,5% de visão. 8,5% de visão. 8 nessa vista e meio nessa vista, que é o que eu tenho até hoje, né? Então, assim, tudo é muito lento para mim, tudo é muito difícil, mas eu parei de lamentar, parei de reclamar, porque eu tinha perdido a visão, para mim estava tudo perdido, para mim não tinha mais jeito, para mim eu me via assim como uma pessoa inútil, e nesse período, 5 anos de processo de cirurgia, de tratamento, de tudo, eu estudando para entender o que estava acontecendo comigo. Eu hoje estou terapeuta natural e mesmo eu estando terapeuta natural, eu aplicava todo o conhecimento em mim, mas não dava certo, eu não tinha resultado. Nada funcionava, nada acontecia. E de repente, quando eu parei e vi, falei, Pai do céu, as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que a vida delas só vai mudar quando elas conectar o corpo na alma e no espírito. Porque tudo estava dando errado na minha vida, porque o meu corpo estava desconectado da alma e do espírito. E a vida é Jesus. E para essa fonte jorrar dentro de você, para ela jorrar não, que ela jorra, só que você não consegue enxergar, porque o seu espírito e a sua alma está desconectado do seu corpo, então você está em total treva, você não consegue ver nada. E quando você vem conectar o espírito da alma, essa água ela começa a limpar, ela começa a tirar aquelas crostas, ela começa a tirar aquelas coisas ruins. Gente, eu parei de reclamar, eu parei de falar mentira, eu parei de, sabe, o tempo inteiro. O que eu quero? Eu quero separar porque isso aqui não tá bom pra mim. Eu quero botar uma mochila nas costas e sumir porque eu não quero ser um peso, eu não quero ser um fardo para os meus filhos. E eu não conseguia nem perceber que, apesar da limitação, eu não era peso, eu não era fardo para os meus filhos. Porque mesmo assim, dentro desse processo, o conhecimento que eu tinha com o curso de plantas medicinais que eu fiz, aprender a transformar frutas, legumes, alimentação saudável em remédio, você transformar a sua própria alimentação saudável em remédio. Deus me usou para tirar o meu filho de dentro de um hospital com tuberculose, pneumonia e infecção no sangue. O médico disse que não tinha nada para fazer, que tinha nada, que era um milagre. E eu orei, fiz um suco, levei para ele e ele bebeu aquele suco. Ele estava com 18 mil de infecção. Quando foi no outro dia que fez os exames, a infecção de 18 mil tinha baixado para 9. E menos de uma semana meu filho estava dentro de casa. E eu comecei a pensar nas pessoas que vinham me agradecer. Eliette, obrigado, você salvou o meu casamento. Eliette, obrigado, porque
a minha saúde melhorou tanto. E eu ali, as coisas davam certo na vida das pessoas e a mesma coisa não dava certo na minha. Mas quando eu fiz essa conexão, tudo mudou. Tudo mudou. E eu quero te agradecer, Pablo, a você, Apolinário, a você, Kaiser, por vocês terem me conectado na fonte, por vocês terem me ensinado aquilo que a vida inteira eu procurei, eu tentei, eu fazia, mas eu achava que eu estava fazendo certo, mas eu estava fazendo errado. E vocês me ensinaram a fazer da maneira correta. E hoje a minha vida está muito melhor, né? E eu vou deixar aqui, porque eu continuo perdendo peso. Eu continuo perdendo peso, né? E eu vou continuar deixando registrado aqui que na proporção que eu vou perdendo peso, eu vou fazendo um vídeo, vou colocando. Vocês só precisam ter paciência, porque como eu falei pra vocês, a visão é muito baixa e eu não tenho condições de pagar uma pessoa para sentar do meu lado, para estar me auxiliando. Eu dependo de ter alguém disponível para poder estar me auxiliando, fazer um vídeo, subir esse vídeo, fazer as coisas que tem que ser feito. Apesar que tem aparelhos adaptados para baixa visão, mas eu ainda não tive condições de comprar esses aparelhos, né, adaptado, que vai facilitar muito. Eu vou ficar mais independente, né? Não vou precisar de toda hora estar precisando deles para estar me ajudando nessa jornada. E eu vou deixar aqui muitas dicas nesse canal, algumas dicas de saúde para vocês, de como você aproveitar melhor o seu alimento, transformar o seu próprio alimento em remédio. Mas se você também não tiver paciência de esperar e você quiser também me patrocinar, mandar para mim os aparelhos, eu aceito, de coração. Não, brincadeirinha. Então, gente, é isso. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, porque tem muitas pessoas precisando ouvir. De repente, essa história aqui pra você foi uma história boba, que não significou nada. Tem alguém que ao ouvir essa história vai mudar a sua vida. E eu agradeço a você por você ter chegado até aqui comigo, tá bom? Um beijo e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Aqui você é livre. Você aqui só não tem a liberdade de faltar com respeito. Mas você é livre para deixar o seu dislike. E compartilhe esse vídeo, deixa a sua pergunta que na medida do possível eu vou estar te respondendo, tá bom? Beijo, tchau e tudo de bom para vocês. E não se esqueça, se conecte com Deus, beba da fonte da água viva, porque essa é a única água que vai trazer para você saúde, que vai te livrar dos quilinhos extras, que vai te devolver a visão, que vai te devolver o marido, que vai te devolver a sua paz com a sua família. Não existe nenhuma outra receita. A única que vai fazer tudo na tua vida é a fonte da água viva que é Jesus. Beijo, gente. Tchau.